Gênesis, capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que nele há. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento o céu. E houve a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: deixe as águas sob o céu em um lugar, e apareça o solo seco. E assim foi. E chamou Deus ao solo seco de terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: deixe a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesma, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva, e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para estações, e para dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas, e Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movem, e aves que possam voar acima da terra, no vasto firmamento do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente, segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie, e Deus viu que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes segundo as suas espécies, gado, e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Como Gênesis 1 se encaixa nos dias de hoje? A criação e sua relevância para os dias de hoje. O primeiro capítulo de Gênesis é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, pois narra a criação do mundo por Deus. Apesar de ter sido escrito há milhares de anos, ele ainda possui grande relevância para os dias de hoje. Vamos analisar 6 pontos de como sua mensagem se aplica à nossa realidade moderna. Primeiro,
Deus como Criador Supremo. Nos primeiros versículos, vemos que Deus cria o universo do nada. Isso nos lembra que tudo ao nosso redor tem um propósito e uma ordem. Em tempos de avanço científico, essa passagem reforça a ideia de que o mundo tem uma origem e não é fruto do acaso. Mesmo com o conhecimento moderno, a existência da vida ainda é um mistério que aponta para algo maior. Segundo, a luz em meio à escuridão. Quando Deus diz haja luz, Ele está trazendo ordem ao caos. Em nossa vida, também enfrentamos momentos de trevas e incertezas, mas a luz de Deus continua iluminando o nosso caminho. Isso pode ser visto na esperança que temos, mesmo em tempos de crise, e na sabedoria que buscamos para tomar decisões corretas. Terceiro, a ordem na natureza. A separação entre terra, mar e céu, bem como a criação das plantas e animais, mostram que Deus estabeleceu um equilíbrio no mundo. Hoje, vemos como a ciência confirma essa ordem natural. A ecologia e a sustentabilidade são conceitos que reforçam a importância de cuidar do planeta, conforme o domínio que Deus confiou ao homem. Quarto, o papel da humanidade. A criação do ser humano à imagem de Deus destaca nossa responsabilidade moral e espiritual. Em um mundo onde as questões de identidade e propósito são debatidas, esse versículo nos lembra que cada pessoa tem valor inestimável. Quinto, o trabalho e o propósito. Deus não apenas criou, mas também deu ao homem uma missão: cuidar da terra e governá-la. Isso reflete a importância do trabalho e da responsabilidade nos dias de hoje. O sucesso e o progresso devem vir acompanhados de ética e respeito pela criação divina. E por último, o descanso e a completação. Ao final da criação, Deus viu que tudo era muito bom. Isso nos ensina a importância do contentamento e do descanso. Em uma era de pressão constante, encontrar equilíbrio entre trabalho e descanso é essencial para a saúde física, mental e espiritual. Concluímos então que Gênesis 1 não é apenas um relato da criação, mas também um lembrete de que Deus tem um plano para o mundo e para cada um de nós. Ele nos chama a viver com propósito, responsabilidade e esperança, confiando que, assim como no início, Ele continua trazendo ordem ao caos e luz às trevas. Que essa passagem nos inspire a valorizar a criação e a viver de maneira que reflita o amor e a soberania de Deus em nosso dia a dia. Não deixe de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas.